Olá, está começando agora mais um Saber Direito Debate. E aqui comigo no estúdio hoje o professor Felipe Camargo. Durante a semana ele ministrou o curso Direito de Imigração. Na aula 1 falou sobre aspectos gerais e imigração, na aula 2 sobre direitos e deveres dos estrangeiros, na aula 3 sobre modalidades de vistos, na aula 4 sobre vistos temporários de trabalho e por fim na aula 5 sobre vistos permanentes. Ele é advogado de Direito Imigratório, mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, autor do livro O Estrangeiro no Brasil, Legislação e Comentários, que a gente fala no terceiro bloco, que já está em sua 5ª edição, inclusive. Professor, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Muito obrigada pela sua presença aqui e por tudo que o senhor tem a acrescentar. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre direito imigratório, que é um tema tão, infelizmente, pouco difundido ainda na área acadêmica, que a gente espera que com o curso aí as pessoas tenham mais interesse. Com certeza. Bom, eu gostaria de começar o nosso papo falando o seguinte: nós temos aí o programa agora Mais Médicos, né? Médicos estrangeiros virão para o Brasil. Como é que eles serão tratados em termos de direitos trabalhistas? Eles terão carteira assinada também? Terão os mesmos direitos que os brasileiros têm? Como é que vai ser todo esse trâmite, professor? O trâmite ele é recém-trazido pela legislação, né? Houve uma série de debates políticos acerca disso, mas, no nosso entendimento, toda a parte trabalhista e migratória desses médicos vai ser regulamentada normalmente. Eles vêm para cá com contratos de trabalho e receberão normalmente seus salários aqui no Brasil, registrados em folha de pagamento normalmente, tá? Serão regidos pela CLT? Acredito que sim. Os que trabalharem em entidades, né, hospitais, os que trabalharem em clínicas, sim, receberão CLT, a menos que haja alguma contratação diferente, que haja alguma contratação autônoma desses estrangeiros, mas acredito que a grande maioria virá em regime CLT normalmente. Bom, professor, em relação aos imigrantes bolivianos que vivem em condições precárias aqui, vêm para cá com uma promessa de trabalho e acabam trabalhando em condições análogas a de escravo mesmo. Como é que a legislação brasileira vê isso hoje e trata esses imigrantes depois que descobrem-nos, como em São Paulo, por exemplo, que nós temos muitos casos como esse? Em São Paulo a gente tem verdadeiros depósitos de estrangeiros, não só os bolivianos, como coreanos, como peruanos, também, pessoas né? de diversas nacionalidades trabalhando em condições, como você disse, análogas a de escravo. Esses estrangeiros ilegais, eles não têm muita saída aqui no Brasil, né? Geralmente, sim, a cada 10 anos, mais ou menos, o governo brasileiro ele traz uma lei de anistia, pela qual todos esses trabalhadores ilegais eles podem procurar a Polícia Federal e fazer a regularização da situação imigratória. Podem tirar a carteira de RNE, que seria a identidade dos estrangeiros, eles podem tirar a carteira de trabalho, mas muitas vezes eles não têm a documentação para isso, eles não ficam sabendo disso, e as próprias pessoas que os abrigam, entre aspas, proíbem que eles façam isso. Falta uma política, mais que uma política migratória, uma política humanista para vasculhar realmente esses centros, para vasculhar, geralmente são indústrias têxteis em São Paulo, e vasculhar e tratá-los, né? Criar-se uma política imigratória, como foi criada agora para os haitianos vítimas do terremoto, que tem uma legislação especial, que podem vir ao Brasil, serão acolhidos, terão toda a documentação feita. Para esses bolivianos e outros nacionais que estão já em condição ilegal há muitos anos, o que o poder público tem a oferecer para eles é muito pouco. Acho que a lei de anistia a cada 10 anos ainda é muito pouco para eles, e quando vem acaba não atendendo, atende apenas, acredito que menos que 50% do número real desses trabalhadores. O senhor, como estudioso da área, o que o senhor sugere? Qual seria a sua proposta ou talvez uma maneira de realmente resolver esse problema? São muitas maneiras, né? É difícil traçar um plano, né? Acredito que primeiro criar-se uma comissão de vários estudiosos da área, de várias áreas, não só do direito, né? Antropólogos, sociólogos, assistentes sociais, e, de repente, transferir essas pessoas para outros centros, para outras atividades, tirá-los dos grandes centros urbanos, onde eles ficam obscuros, onde ninguém os encontra. À mercê da sorte. À mercê da sorte. Né? Acredito que essa seria uma primeira alternativa e que o governo e que as autoridades de imigração pudessem facilitar os trâmites para eles obterem documentação ou para, se eles desejarem voltar ao país de origem, custear essa viagem ao país de origem, de volta, agir em parceria com os consulados, né?
várias formas aí de tratá-los como seres humanos. E como é que tem sido o tratamento desse estrangeiro? Deixa a desejar. Né? A lei de imigração ela contempla uma série de possibilidades para que os estrangeiros venham ao Brasil, não só a trabalho, como turismo, negócios, visto de estudante. Mas o problema é a logística disso aqui no país. Tá? O estrangeiro que chega ao Brasil e precisa fazer uma carteira de identidade, a Polícia Federal atrasa a emissão desses documentos. É burocrático? É muito burocrático. Os estrangeiros acabam se desiludindo um pouco com o Brasil na hora de fazer documentação, porque um órgão não se comunica com o outro, muitas vezes Ministério do Trabalho e Ministério da Justiça, que deveriam atuar para e passo no processo de imigração, eles não se comunicam, o estrangeiro acaba sem ficar com uma posição oficial sobre um processo, né? Acaba havendo divergências de opinião entre ministérios, um ministério diz uma coisa, outro ministério diz outra, isso acaba dificultando o estrangeiro, que é tão acostumado, dependendo do país, ele é tão acostumado com uma lei correta, uma lei linear, ele vem para cá e descobre que tem 3 entendimentos sobre a situação dele, ele ouve falar que a carteira de identidade fica pronta em 6 meses, aí passou um ano, nada, né? Então, acredito que o país deixa a desejar nesse tipo de tratamento. No aspecto de receptividade, há uma perspectiva de melhora, o governo vem tomando aí alguma série de ações, formou-se algumas comissões até envolvendo a Presidência da República, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, para facilitar a imigração no Brasil. Tá? A gente já teve alguns reflexos aí, como o advento da Resolução Normativa número 100, que acabou com o visto de 90 dias via Ministério do Trabalho, agora é um visto que o estrangeiro simplesmente vai ao consulado e obtém, né, com documentação bem menos extensa do que era antigamente. Né? E o governo vai tentar, aí, pouco a pouco, flexibilizar o processo de imigração, com vias aí até como fomento de economia mesmo. O Brasil tem atendido às expectativas de saúde, de proteção, de cuidados em relação aos estrangeiros? Com relação aos expatriados, aqueles que vêm com visto de trabalho ou visto permanente, né, inclusive é um dos requisitos para esse tipo de visto que a empresa brasileira se comprometa a pagar toda e qualquer despesa. Tá? Isso visa realmente a impedir que o estrangeiro vá ao SUS procurar por tratamento de saúde. Então, nesse tipo de caso não ocorre. A empresa brasileira é obrigada a fornecer serviço de saúde, plano de saúde, assistência hospitalar. No caso dele vir a trabalho. Dele vir a trabalho ou como visto permanente. Tá? Agora, nos demais casos, os casos geralmente que os estrangeiros estão ilegais, eles frequentam e passam pelos mesmos apuros que o brasileiro passa. Mas são atendidos? Ou existe algum impedimento nesse momento por serem estrangeiros? Pelo que eu sei, né, são atendidos, né, o SUS não faz diferença, né, desde que o estrangeiro tenha pelo menos um mínimo de documentação. Entendi. Né, mas não deve haver distinção, inclusive há algumas facções políticas aí que não gostam muito que os estrangeiros usem o SUS, né, mas fazem direito, né? Assim, pelo próprio artigo 5º da Constituição, estrangeiros residentes e brasileiros são iguais perante a lei, fazem jus aos mesmos direitos. Então, não haveria por que o Sistema Único de Saúde vetar o atendimento ao estrangeiro. Tá certo. Eu vou para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Saber Direito Debate. Já voltamos com Saber Direito Debate, aqui comigo o professor Felipe Camargo. A gente pode afirmar que os direitos do imigrante funcionam mais e com maior efetividade entre aqueles países com os quais existem acordos internacionais? Nos aspectos os quais esses acordos contemplam, sim, sem a menor dúvida. Para um estrangeiro, a parte principal da decisão dele de ser expatriado ou não vai pesar no bolso. Ou seja, quanto que eu vou ganhar? Muitas vezes os salários aqui no Brasil são astronômicos, mas se ele vai ser bitributado em termos de imposto de renda... Talvez não compense. Não compensa, ele desiste da expatriação na hora. Né? Então, havendo esse tipo de acordo, ou previdenciário ou tributário, né, isso com certeza facilita muito. Aqui no Brasil a gente pode falar, por exemplo, do Acordo Mercosul, que é firmado entre os países do Mercosul e alguns associados, né? Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, pelos quais o trânsito de mão de obra é livre. Tá? Se um boliviano quiser vir trabalhar no Brasil, ele não precisa do visto de trabalho. Ele entra no Brasil e vai imediatamente à Polícia Federal e faz um registro.
Tá? Se um chileno quiser vir ao Brasil trabalhar, mesma coisa. Se um brasileiro quiser ir à Argentina trabalhar, ele não precisa de visto. Ele entra como turista e simplesmente vai... O trâmite todo é muito mais simples, É né? muito mais simples. Então, para os países que contemplados por acordos, né, realmente a situação imigratória se facilita muito. Em todos os aspectos da imigração? Trabalho, saúde, previdência, tudo? De forma principal na parte migratória. A parte migratória é muito facilitada. Os demais aspectos vão depender, né? Porque um estrangeiro com visto de trabalho, um estrangeiro do Mercosul, que veio com a residência com base no acordo, a vida tributária deles é a mesma. Então, os problemas que eles vão enfrentar são os mesmos, os problemas que eles vão... Até as facilidades são as mesmas em termos previdenciários, etc. Então, a gente pode dizer que no aspecto imigratório, sem dúvida, a burocracia reduz aí 90%. Eu queria que o senhor me falasse das detentas estrangeiras. Muito complicada essa questão, né? O estrangeiro encarcerado, para todos os efeitos, ele vai ter o mesmo tratamento que um brasileiro. Com o problema, ele ainda sofre mais preconceito por conta de não ter nacionalidade, por conta de não falar a língua. Geralmente são estrangeiros que já estavam ilegais, foram pegos em alguma situação e incidiram aí em alguma conduta que os levou ao cárcere. Mas o tratamento é igual. Né? Assim, até onde nós sabemos, o tratamento oferecido é igual. O grande problema é quando essa pessoa sai da cadeia. Ela vai sair da cadeia geralmente em situação imigratória irregular. Né? Ou seja, ela fica num limbo jurídico, porque ela está livre, mas ela não tem visto, ela está ilegal, mas ela não tem como ir embora. Né? Já houve até jurisprudência dizendo que esses estrangeiros que saem da cadeia e não têm como voltar ao país, estão ilegais e não têm como regularizar a situação migratória, que eles frequentem o mercado informal, que virem camelôs, vendedores de alguma coisa na rua. Jurisprudência dizendo isso. Porque foi a única saída encontrada aí pelos juízes para uma situação como essa. Então, professor, eu gostaria de saber como é que o senhor entrou nesse ramo do direito de imigração. Como é que foi esse seu processo até essa especialidade? Foi muito por acaso. Né? Foi em 2007, no começo de 2007, na época eu advogava de forma autônoma, né? Ajudava, eu era recém-formado, então eu comecei a ajudar alguns familiares, eu tinha alguns casos que eu tratava de forma autônoma e senti a necessidade de começar a trabalhar realmente, né? Entrar em alguma empresa, entrar em algum escritório, comecei a mandar alguns currículos e entrei em uma empresa especializada em imigração. No começo, né, durante a entrevista, eu nem imaginava que essa área existisse. Né? Fui até surpreendido, né, quando me falaram em imigração. A primeira coisa que eu pensei também foi em bolivianos. Depois que a Bolívia entrou no acordo do Mercosul, a gente também passou a ajudar os bolivianos. Mas não, a área de expatriação você acaba ajudando pessoas, né, diretores de multinacionais, gerentes de multinacionais. Então são processos que pessoas que vêm ganhar muito bem aqui no Brasil, né? E eu não entendia essa questão de visto, permanência, documentação de estrangeiro. Para mim foi uma grande novidade. Né? E quando eu entrei na empresa, me falaram que eu ia ficar viciado no tema, porque era um tema, né, que estava entrando. Né? O Brasil nunca teve muita tradição com imigração e, de repente, passou. Né? A gente teve um salto gigantesco aí de número de vistos no Brasil. E, realmente, o tema é apaixonante. Né? E, ano após ano, né, desde 2007 até agora, eu venho me especializando cada vez mais, né? Escrevemos aí em conjunto com outros autores o livro Estrangeiro no Brasil. E o tema, ele é muito dinâmico, né? O tema é um pouquinho, porque o direito imigratório, ele nada mais é do que um combinado de tributário, trabalhista, internacional, público, privado, até previdenciário, a gente pode colocar. Então, uma área conversa muito com a outra. Então, a gente precisa estar antenado com várias áreas do direito. Então, por ele ser muito dinâmico, né, e por agora haver uma política de imigração, né, até envolvendo, como a gente já falou, até a Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, da Presidência da República, ele tende a ficar ainda mais dinâmico. Né? E, infelizmente, a gente não vê muitos profissionais nessa área, a gente não vê trabalhos acadêmicos nessa área também praticamente nulos. Né? A parte de imigração geralmente é voltada muito mais para a questão de direitos humanos, dos imigrantes ilegais, né? Do que uma área também que atende ao mercado, né, de uma outra forma. Né? A imigração, como os imigrantes legais que vêm aqui no Brasil para trabalhar de forma normal, os grandes executivos. Né? Então, foi assim que eu entrei nessa área, foi totalmente por acaso, né? Acabei me deparando. Né? E o direito imigratório, a gente espera que venha se tornar aí, né, de pouquinho em pouquinho, pelo menos uma optativa de faculdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o direito imigratório é uma cadeira obrigatória. Né? Os Estados Unidos têm uma vida, né,
com imigração muito intensa. É um ponto turístico muito forte, né? Não É um só ponto... turístico, como de trabalho, de enfim, trabalho. de tudo, né? Muitos imigrantes ilegais, muitos imigrantes que eram Também. legais se tornaram ilegais. Então, a imigração lá é cadeira nas universidades de direito, né? E aqui no Brasil, né, pouco se fala, né? Talvez em uma aula de direito internacional privado alguém mencione que precisa de visto para entrar no Brasil para trabalhar. Muito pouco. A gente acha que o tema é muito mais rico do que isso. E a gente espera que ele venha a ser melhor aproveitado aí Com certeza no mundo muito acadêmico. mais rico, é verdade. Bom, eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem o terceiro e último bloco do Saber, Direito e Debate. Não sai daí. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Saber, Direito e Debate. Aqui comigo, mais uma vez, o professor Felipe Camargo. E como prometido no começo, está aqui o livro dele. Vamos falar um pouquinho, professor, O Estrangeiro no Brasil, Legislação e Comentários. Esse livro o senhor escreveu com a companhia de outras pessoas? Sim. Né? Basicamente, de quantos mais? Basicamente, o departamento jurídico da nossa empresa, né, que é a Indoc. Esse livro ele já tinha 4 outras edições, né? E com o advento de novas legislações, né, como a gente falou, a imigração é muito dinâmica, as leis não param de mudar, a gente viu a necessidade de fazer a 5ª edição, né, com todo o corpo jurídico da nossa empresa. Né? Perfeito. E aqui a gente encontra o que, professor? É uma linguagem simples, de fácil compreensão? Como é que funciona? É uma linguagem muito simples, né? Ela atende muito bem à comunidade jurídica, assim como ela atende muito bem aos RHs das empresas. Ah, né? ótimo. Porque trazemos todas as questões, todos os tipos de vistos cabíveis, os mais importantes, a parte de documentação, o que um estrangeiro precisa para vir ao Brasil. E, claro, entramos numa parte jurídica mais aprofundada quando falamos de nacionalidade, quando falamos aí de crimes, né, de infrações que os estrangeiros podem vir a cometer no Brasil, responsabilidade civil das empresas, responsabilidade criminal das empresas, inclusive. Então, o livro é muito abrangente, mas a linguagem é simples, né? O pessoal de RH, que são os que mais utilizam o nosso livro, eles falam muito bem, falam que é muito de fácil compreensão. E para nossa felicidade, muitos consulados brasileiros no mundo afora têm o nosso livro como referência. Né? Por exemplo, um americano casado com uma brasileira. Uma brasileira quer morar no Brasil. Isso, ele tem 2 opções. Ou ele entra como turista no Brasil e pede a permanência na Polícia Federal, ou ele vai diretamente ao consulado brasileiro e solicita lá. Ele já sai com visto no passaporte. Perfeito. Então, muitos consulados, né, utilizando o nosso livro, e muitos juízes de direito também, né, tem o nosso livro lá em suas estantes para nossa como referência, né? Para orgulho da gente. Professor, o livro é traduzido para o inglês também? Como é que funciona? O livro é traduzido para o inglês e para o espanhol, né? Mas aqui também? Exatamente. O espanhol está aqui também? Está aí também. Tá? Todos agrupados num livro só? Num livro só. Então, o mesmo texto em português é o texto em inglês e espanhol? O mesmo texto. Ah, isso é ótimo, né? Facilita muito a vida dos estrangeiros, né? Com certeza, porque muitas vezes quem está interessado nisso é um estrangeiro. Quem está interessado nisso é alguém hispânico, né? E a questão da língua ajuda muito, né? Então, nós optamos por fazer nas 3 línguas mais corriqueiras. E no mesmo livro, né? Isso que é mais interessante. É quase uma bíblia, né? O livro ele é denso em termos de conteúdo, mas ele também, por ter as duas traduções do mesmo livro também. E não só o nosso texto, não só a nossa propriedade intelectual, mas também as leis. As próprias leis nós fizemos questão de traduzir uma a uma, né? Para que os estrangeiros também possam ter contato, porque o estrangeiro gosta muito de lei. Né? A pergunta que o estrangeiro sempre faz para a gente, né, os advogados de imigração, é onde é que está na lei que eu tenho que fazer isso que você está falando? Aí, se você mostrar a lei, acabou o problema. Né? Não adianta a gente vir com aquele papo de advogado, com aquele convencimento. Não, a gente tem que mostrar onde está na lei. Então, para o estrangeiro ter a lei em espanhol, ter a lei em inglês, é importantíssimo. Até a gente tem, né, uma outra publicação, na qual eu não me envolvi, que é um livro especialmente para japoneses, né? Um livro todo em japonês. É mesmo? Falando também da Indoc, né? Um livro explicando para os japoneses como é o processo de imigração para o Brasil, e também lançamos um para chineses, né? Que é uma das nacionalidades campeãs aqui no Brasil. E cada um do escritório fala todas essas línguas? Como é que é? Nós temos várias cadeiras, né? Nós temos o pessoal que atende os chineses, o pessoal que atende os japoneses, né? Eu atendo mais pessoal americano e europeu,
né? Nós temos uma cadeira mesmo só para países europeus, né? Da qual a gente faz parte. Então, a gente tem pessoas na empresa aí que falam as mais variadas línguas. Ótimo. E o livro também é uma boa pedida para quem quer se especializar na área, para ter talvez um primeiro contato, um contato talvez até mais profundo com o tema? Eu suspeito para falar, mas eu indicaria vivamente a nossa obra para quem se interessa pelo direito imigratório, mesmo porque a bibliografia é muito rara para esse tema, né? Quem está interessado em pesquisar mais a fundo o direito imigratório vai fazer uma pesquisa bibliográfica, é muito raro. Né? Existem livros aí de 1950, né, já totalmente ultrapassados e que não foram reeditados. Não foram reeditados, não foram, como é que se fala? Republicados. Eles não foram renovados, ou seja, eles estão obsoletos. Né? Atualizados, Atualizados, essa era a palavra que eu estava querendo. E eu indicaria, além do nosso livro, também a leitura da lei. A leitura da lei é imprescindível. Pouca gente conhece a lei do estrangeiro, que é a Lei 6.815, o Decreto Regulamentador de 1981, né? E todas as resoluções normativas do Conselho de Imigração, né? Que o nosso livro também traz. Mas, caso alguém queira na internet ler a Lei 6.815, já é um ótimo convite de boas-vindas aí para o mundo do direito imigratório. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua explanação toda a respeito do tema e boa sorte com o livro. Volte sempre, a TV Justiça, a casa está sempre aberta para o senhor, viu? Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também pela companhia, você que nos segue toda semana e não se esqueça, fim de semana que vem tem muito mais Saber Direito Debate. Se você tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Dá para estudar pela internet também. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Te vejo então semana que vem. Tchau.